Boa tarde, sejam bem-vindos à teleconferência da Localiza Rent a Car referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes os senhores Maurício Teixeira, CFO, e a senhora Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores. Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação, que será gravada. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, irão, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço ri.localiza.com. Neste endereço pode ser encontrada a respectiva apresentação para download, que pode ser acessada ao se clicar no banner Webcast 2T20. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Localiza, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos e macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados materialmente diferentes das perspectivas de negócios da Localiza. Para abrir a teleconferência do segundo trimestre de 2020, passo a palavra para o CFO, Maurício Teixeira. Boa tarde e obrigado a todos pela presença. O segundo trimestre de 2020 trouxe desafios sem precedentes para a sociedade. Além disso, a pandemia restringiu a mobilidade, impactando diretamente os nossos negócios. Mesmo nesse período, não abrimos mão de sermos protagonistas, gerando valor para todos os nossos públicos de relacionamento. Nossos times, que inspiram e transformam, foram desafiados e se mostraram ainda mais criativos, ágeis e abertos a mudanças. Mantivemos uma gestão eficaz e alcançamos resultados que, considerando o cenário atual, são extraordinários e nos trazem perspectivas de retomada da nossa trajetória de crescimento. Cuidamos do nosso time, dos nossos clientes e das operações. Entre várias iniciativas, reinventamos a forma de atender para que os clientes pudessem perceber o sorriso por detrás das máscaras e paredes de acrílico. Reforçamos também as medidas de higienização dos carros para garantir a segurança de todos. Mesmo nesse momento difícil, mantivemos os níveis de NPS em patamares elevados. Além disso, cuidamos dos nossos parceiros e também da sociedade à nossa volta. Reforçando nosso papel de empresa cidadã, nos comprometemos a contribuir com 10 milhões de reais em iniciativas de apoio ao sistema de saúde, com infraestrutura hospitalar e equipamentos, em ações com pequenos e médios negócios mais impactados e também com cidadãos mais vulneráveis. Nossos resultados foram sim impactados, mas em escala menor do que se poderia imaginar. Depois do impacto inicial das medidas de distanciamento social, em abril, retomamos as atividades na maioria das nossas agências e lojas. Hoje, das 529 agências de aluguel de carros no Brasil, 393 estão abertas. E das 125 lojas de seminovos, 124 estão operando. Do ponto de vista financeiro, revisitamos nossa matriz de custos e despesas e fizemos um esforço para ajustar as nossas operações à nova realidade. Tivemos que tomar decisões difíceis, mas temos certeza de que a nossa agilidade e a conduta humana com que estamos lidando com os desafios têm fortalecido ainda mais a nossa cultura. Fomos rápidos nas medidas de reforço de caixa e cumprimos todos os nossos compromissos com fornecedores, fechando o trimestre com cerca de 3 bilhões de reais em caixa e aproximadamente 500 milhões a pagar para montadores. Além disso, fomos protagonistas na criação de um programa de recompra de debêntures, já tendo gerado resultado nesse trimestre. Repriorizamos os investimentos, dando ênfase na experiência do cliente,
em novos produtos e soluções de mobilidade, abrindo novas avenidas de crescimento, sempre com o uso intensivo de dados e tecnologia. Somos cada vez mais uma empresa digital. Olhando para frente, continuamos otimistas com o futuro, investindo em nosso time e nas competências necessárias para um novo contexto de mobilidade. Seguindo o nosso webcast, passamos para a apresentação de resultados do segundo trimestre de 2020. Na página 2, podemos ver os destaques operacionais. No segundo trimestre de 2020, a frota média alugada da divisão de aluguel de carros apresentou queda de 8% em relação ao segundo trimestre de 2019. Mas ao compararmos somente com o mês de junho, quando a frota média alugada foi de 115 mil carros, a redução já se aproxima de 3%. E ao final do mês, já estávamos com a mesma frota alugada no mesmo período do ano passado. A divisão de gestão de frotas, por sua vez, provou sua resiliência, com crescimento de 14% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Seminovos foi muito impactado pelo fechamento temporário das lojas no início do trimestre e encerrou o período com venda de 9.736 carros, sendo que 11.275 foram vendidos só no mês de junho, demonstrando a forte recuperação. A frota total apresentou crescimento de 10% na comparação anual, finalizando o trimestre com 305 mil carros. Na página 3, mostramos os destaques financeiros do segundo trimestre, onde podemos ver os impactos sofridos pela companhia nesse período. No segundo trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado, a receita líquida diminuiu cerca de 32% e o EBITDA recuou 13%. O EBIT, impactado pela depreciação elevada, diminuiu aproximadamente 36%. E o lucro líquido apresentou queda de 52%, alcançando 89,9 milhões de reais no trimestre. Apesar desses impactos em nosso resultado financeiro, é importante salientar que o pior momento para a companhia se deu no mês de abril. E desde então, observamos uma melhora consistente. Para permitir uma melhor percepção dessa retomada, iremos apresentar alguns detalhes dos resultados do segundo trimestre, destacando dados mensais. Para apresentar o detalhamento dos nossos resultados, passo a palavra para a nossa diretora de Relações com Investidores, Nora Lanari. Boa tarde a todos. Começando pela divisão de aluguel de carros, como podem ver na página 4, no segundo trimestre, a frota média alugada apresentou queda de 8% e a receita caiu 30,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, devido principalmente à redução na diária média em razão de descontos adicionais e mudanças na composição do mix. À medida em que as restrições de mobilidade foram reduzindo, podemos iniciar a recomposição das nossas tarifas e observamos uma recuperação nos volumes, o que fica evidenciado pelos números de volumes e receita de junho em comparação com abril. O cenário de recuperação da tarifa pode ser visto na página 5. Em comparação a abril, junho apresentou diária média com crescimento de 28,3% nas tarifas médias e de 7,7 pontos percentuais na taxa de utilização. No segundo trimestre de 2020, a diária média de R$ 53,80 no RAC é 24,1% menor que a diária média do segundo TRI de 2019. A taxa de utilização, diretamente afetada pela queda nos volumes, especialmente em maio e abril, ficou em 55,6% no trimestre, o que representa uma queda de 23,2 pontos percentuais na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Na página 6, mostramos a rede de agências próprias, que foi ampliada em 2 agências no primeiro semestre, e a rede de agências franqueadas no exterior, também ampliada em outras 2 unidades. Passando para a página 7, na divisão de gestão de frota, vemos a frota média alugada aumentando 14,4% e receita líquida aumentando 14,8% em relação ao segundo TRI do ano passado, com uma diária média praticamente estável. Observamos redução na entrada de novos contratos durante os meses de abril e maio, mas em junho já vimos retomada das negociações.
Indo para a página 8, mostramos os saldos de compra e venda de carros. No trimestre, compramos 2.871 carros e vendemos 19.736, uma diminuição de 16.865 carros na frota, com uma venda líquida de 655,5 milhões de reais. A redução tem por objetivo ajustar a frota à demanda do aluguel de carros e contribuiu para o aumento da taxa de utilização em 7,7 pontos percentuais em relação a abril, período de maior impacto. Na página 9, mostramos a rede de seminovos. Tivemos algumas adequações em nossa rede ao longo do segundo trimestre de 2020 e encerramos o período com 125 pontos de venda. O mês de abril foi impactado pelo fechamento temporário de todas as lojas de seminovos desde o final de março. E à medida que pudemos proceder com a reabertura das lojas, os volumes de venda se recuperaram de forma expressiva. Encerramos o período com 19.736 carros vendidos, sendo que destes, 11.275 carros foram vendidos no mês de junho, patamar até superior à média mensal observada no segundo trimestre de 2019. Na página 10, mostramos a frota de final de período, sendo que no aluguel de carros houve um crescimento de 12,6%, e gestão de frotas, o aumento foi de 10,1% em comparação ao segundo tri do ano passado. Mas ao longo do segundo tri deste ano, houve uma redução da frota da divisão de aluguel de carros superior a 15 mil carros, em razão da queda dos volumes, como forma de reduzir o impacto na taxa de utilização dessa divisão. Esse processo de redução de frota irá se manter até que haja normalização da taxa de utilização, quando a companhia retomará maiores volumes de compras de carros. Passando para a página 11, vemos que a receita líquida consolidada do trimestre recuou 31,7% quando comparada ao segundo trimestre de 2019. As receitas líquidas de aluguéis apresentaram redução de 19%, enquanto a dos seminovos caiu 40%. No semestre, as receitas consolidadas apresentaram queda de 6,6%, com aluguéis reduzindo 13% e a venda de seminovos crescendo 3,4%. Avançando para a página 12, o EBITDA consolidado teve queda de 13% no segundo trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA do segundo trimestre foi impactado pela queda das receitas e por custos extraordinários decorrentes do incidente de tecnologia, custos de ajuste de quadro e doações para o apoio no enfrentamento da pandemia, que somaram cerca de 40 milhões de reais. Esses efeitos foram mais do que compensados pela reversão da provisão da diferença dos créditos de PIS e COFINS sobre depreciação, no regime de 1,48 versus 1,60, que vinha sendo feita desde 2017 e somava 123,3 milhões de reais antes de impostos. A margem EBITDA do RAC foi de 53,2%. A gestão de frotas teve uma expansão de 16,2 pontos percentuais de margem, ajudada também pela reversão. Já os seminovos apresentou uma margem negativa de 4%, tendo sido impactado principalmente pela não diluição dos custos fixos, causada pelo baixo volume de vendas em abril e maio. Sendo que em junho, a margem do segmento já foi positiva em 1,5%. Na página 13, vemos que no RAC a depreciação média anualizada por carro foi de R$ 2.640 nesse trimestre, com crescimento de 19,9% em relação ao último trimestre. Considerando os efeitos da pandemia e a recuperação gradual da economia e dos volumes de venda, revisitamos a premissa de estimativa de custos e despesas para a venda dos carros até o final do ano, para refletir uma menor diluição de custos fixos, o que resultou no aumento da depreciação em comparação ao primeiro trimestre deste ano. Na divisão de gestão de frotas, a depreciação média anual por carro foi de R$ 2.092, 12,7% inferior à do último trimestre. Na página 14, podemos ver que o EBIT consolidado no segundo trimestre de 2020 atingiu R$ 218,4 milhões,
uma queda de 36,1% frente ao mesmo período do ano passado. A margem EBIT da divisão de aluguel de carros foi de 8,4%, representando queda de 25,9 pontos percentuais em relação ao segundo TRI de 2019. Essa queda na margem reflete o menor EBITDA da divisão somado ao resultado dos seminovos e maior depreciação média por carro. Na divisão de gestão de frotas, a margem EBIT foi de 67,9%, um aumento de 21,5 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2019, em razão dos fatores previamente mencionados que afetaram o EBITDA e da queda na depreciação média anual em função da mudança do método de depreciação de sóide para linear. O lucro líquido do trimestre, na página 15, caiu 52,7% em comparação ao segundo TRI de 2019. Essa queda é explicada pela retração do EBITDA em aproximadamente 65 milhões de reais, juntamente com o aumento da depreciação de carros em cerca de 58 milhões de reais e das despesas financeiras em cerca de 29 milhões de reais, parcialmente compensados pela redução do imposto de renda e contribuição social em aproximadamente 53 milhões de reais. Na página 16, demonstramos que no trimestre houve consumo de caixa após o crescimento, explicado especialmente pelos pagamentos feitos às montadoras, resultando em uma redução substancial do saldo a pagar, que atingiu cerca de 525 milhões de reais ao final do trimestre, em comparação a um saldo de 2,4 bilhões de reais no final de 2019. A redução substancial destes compromissos com montadoras irá possibilitar à companhia uma expressiva geração de caixa, à medida em que observamos uma recuperação consistente de nossos volumes de aluguel e de venda de carros. Enquanto nos primeiros meses de retomada de compra de carros, não haverá necessidade de desembolso de caixa substancial. Como pode ser visto na página 17, a dívida líquida aumentou cerca de 1 bilhão de reais, principalmente em função da redução dos contas a pagar às montadoras, e encerrou o trimestre em 7,7 bilhões de reais. Gostaria de retomar a palavra para o Maurício para apresentar nossa posição de caixa e alavancagem. Obrigado, Nora. Vocês podem ver na página 18 que encerramos o trimestre com um perfil de dívida alongado e com a liquidez adequada para a retomada do crescimento. Ao final do trimestre, tínhamos aproximadamente 3 bilhões de reais em caixa, praticamente nenhum vencimento de dívida em 2020 e cerca de 525 milhões a pagar para montadoras. Isto é, uma posição de caixa líquida das obrigações com montadoras de 2 bilhões e meio de reais. No slide 19, podemos ver que a dívida líquida dividida pelo EBITDA anualizado fechou o trimestre em 3,6 vezes. Para efeito dos nossos covenants, medimos o índice com o EBITDA dos últimos 12 meses. E neste caso, o ratio ficou em 3,4 vezes. Vale ainda reforçar que os nossos ratings de crédito locais foram reafirmados pelas agências que nos acompanham. Na página 20, apresentamos a evolução do spread ROIC versus custo de dívida. No primeiro semestre de 2020, entregamos spread nominal de quase 5%, bastante saudável considerando o cenário da pandemia, e que as medidas de redução de custos e despesas foram implementadas ao longo do trimestre. Além disso, conforme já comentamos, estamos observando a retomada dos volumes e tickets médios no RAC, e volumes crescentes de vendas na seminovos. Para encerrar, gostaria de mencionar que, apesar dos efeitos sentidos em nosso resultado trimestral, o modo como reagimos à crise demonstra novamente a nossa capacidade de adaptação. Continuaremos construindo o futuro da mobilidade por meio de soluções inovadoras, gerando valor para toda a nossa plataforma de negócios, cultivando relacionamentos de longo prazo e cumprindo nosso papel de empresa cidadã. Em breve, retomaremos nossa trajetória de crescimento, sempre com foco na geração de valor no longo prazo. Ficamos agora à disposição de vocês para responder às perguntas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1.
Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Alex Falcão, HSBC. Bom dia, boa tarde, Maurício, Nora. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação a G&A. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco o quão recorrente é esse resultado de G&A, essa redução de despesas, e o que dá para esperar para frente. Esse é um trabalho realmente impressionante, mas eu queria entender, uma vez que você tiver uma retomada de volumes, o que isso acontece. E o segundo é entender um pouco o julho e junho. O pior, recentemente, foi abril, depois disso, até um pouquinho de maio, depois começou a voltar. Eu queria entender quais são os segmentos que estão voltando mais fortemente e o que vocês enxergam para o terceiro tri, do ponto de vista de recuperação de utilização, de business. E aí, se eu puder complementar isso, como é que está sendo a venda de carros em julho, só para entender um pouco o que dá para esperar de envelhecimento da frota e depreciação aqui. Obrigado. Oi, Falcão, obrigado pela sua pergunta. Começando pelo G&A, a gente fez um trabalho muito grande, criou um comitê interno para procurar oportunidades de redução de custos e despesas. Algumas de forma perene, né? A gente repensou a forma de trabalhar, repensou a forma de conduzir os processos para eles serem mais eficientes. Então, sempre nas crises, né, a gente também tem uma oportunidade de se reinventar, e esses vão ser perenes, mas, obviamente, alguns são pontuais, algumas negociações, seja de aluguéis, seja alguns projetos ou consultorias que a gente segurou um pouco. A gente não deixou de investir nada em tecnologia, né, em desenvolvimento, mas alguns projetos a gente pode segurar um pouco. Então, tem um efeito, sim, que vai perdurar por 2, 3 meses, mas a gente acredita que uma grande parte a gente mudou o patamar e ficou mais eficiente na companhia. Tá? Mas é difícil dar a dimensão de cada um, porque, né, quando os patamares se normalizarem, que a gente vai ver qual é esse novo patamar de G&A. Mas a gente realmente teve uma redução de quadro, se utilizou também da medida provisória do governo. Então, algumas pessoas dessas, vocês vão voltar, né, depois da suspensão do contrato de trabalho, e essa despesa volta. Então, mas algumas vieram para ficar, sim. Tá? Eu estou falando especificamente desse G&A positivo, né, de 58 milhões de reais. Qual é o patamar dele? Né? Qual que é qual é o patamar que ele deve voltar para? Imagino que ele deve voltar para uma despesa. Né? Tem muitas iniciativas que a gente está ainda implantando, sendo implantadas e capturando. Então é difícil dar um guidance de qual é o patamar e qual é o novo normal do G&A, tá? Então, assim, é menor do que era no passado, mesmo com a mesma quantidade de volume, mas tem algumas coisas que são pontuais no trimestre. Em comparação aos segmentos que estão recuperando mais rápido, a gente vê na parte de motorista aplicativo, no ride sharing, esse segmento se recuperando agora, à medida que os municípios vão tendo afrouxamento das medidas de restrição de mobilidade. Então, a gente vê mais atividade, mais quilômetros rodados, e aí mais motoristas querendo pegar carro para voltar a trabalhar. O aluguel mensal também, até para a pessoa física, um segmento que tem retomado. E a gente vê ainda, né, que não voltou ainda, que é o movimento de aeroporto, o movimento de viagem corporativa e viagem a lazer, que vem retomando. E a viagem a lazer, a gente vê aquele fluxo de fim de semana começando a aumentar, mas ainda muito tímido. Então, isso a gente espera que sejam mais, principalmente a parte de lazer, turismo doméstico, que aconteça mais para o quarto trimestre do que para agora. E a parte de venda de seminovos em julho, né, a gente está vendo um julho muito bom, né, mais forte até do que junho. Então, assim, reiterando a mensagem que a gente está passando de que o pior ficou para trás e a gente está numa ascendente na venda de carro. Isso se deve também muito na nossa eficiência e a reabertura das lojas, e aí a atividade econômica retomando cidade a cidade. Então, a gente vê um julho até mais forte do que junho. Ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, Goldman Sachs. Oi, boa tarde a todos. Minha primeira pergunta é um follow-up em cima dessa pergunta dos volumes, né? Vocês acabaram de comentar que o volume de julho está mais forte do que junho, mas tem um fator de sazonalidade aí, né, de férias em julho. Eu queria só entender como está o year-on-year em julho, né, que vocês indicaram. Em junho já estava flat, em julho a gente está vendo que estão vendo um crescimento de volume, e dado que é um período de férias, eu imagino que o peso de viagem a lazer seja um pouco maior do que nos outros meses, e dado que esse é um dos segmentos que está sofrendo mais, isso poderia ser aí um detrator de volume, né? Então, só entender como é que está o volume de julho e year-on-year, para ver se os outros fatores que estão empurrando o volume para cima mais compensam esse fator. E a segunda pergunta, que é um ponto mais objetivo, dos 39 milhões de custos não recorrentes, como é que eles foram colocados entre RAC e FLIT, né? Vocês fizeram a quebra ali bem explícita no release da reversão da provisão entre RAC e FLIT, se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe em cima de como é que foram alocados esses 39 milhões de custos não recorrentes entre as unidades de negócio, seria bastante útil. Obrigado. Bruno, obrigada pela pergunta. Você tem razão, a gente tem um desafio no mês de julho, porque ano passado a gente teve férias, esse ano provavelmente com impacto atenuado, né, de férias, mas por outro lado a gente teve abertura de mercados importantes como Rio e São Paulo ali no finalzinho de junho, o que vai ajudar nos volumes de julho. Então, por enquanto, mais ou menos seguindo a tendência, estamos mais ou menos empatados ali. Pode ter um delta ali de preço, né, dado que férias, usualmente os preços médios sobem, a gente não vai ter o benefício de mix. Mas do ponto de vista de volume, a gente está vindo mais ou menos em linha. E do ponto de vista de preço médio, apesar da gente não achar que tem uma ajuda tão grande de pessoa física em viagem, por outro lado, a gente tem a retirada daqueles descontos extraordinários que a gente vinha dando ali, tanto no segmento diário quanto no segmento de aplicativo. Bom, falando da abertura daqueles quase 40 milhões, o grosso cai no RAC. E aí, para lembrar, a gente está falando ali de doações, a gente está falando dos ajustes de quadro, que foram ali os mais relevantes, eu diria. Como o RAC, né, tem um peso de recursos humanos mais representativo, ele carrega mais do que a gestão de frota. Então, você poderia assumir mais ou menos uns 35, talvez, para o RAC e uns 5 ali mais ou menos para o FLIT, mas lembrando que nessa conta o Seminovos já está embutido em cada produto, tá bom? O Seminovos ele também acabou carregando um pouco desse ajuste de quadro, obviamente, porque também é intensivo em pessoal. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, Credit Suisse. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Maurício, Nora. Uma perguntinha, essa é uma pergunta mais, talvez, longa na resposta, e alguns follow-up rápidos. A pergunta mais longa é a perspectiva de vocês, tanto para tamanho da frota quanto taxa de utilização ao longo do ano. Ou seja, como que vocês imaginam que essa curva de retomada da demanda e incremento da mobilidade encontra com a curva em que a frota vem caindo? E se vocês têm uma expectativa de, a partir de que momento no tempo, ao longo do segundo semestre, vocês imaginam que vão retomar o ritmo de compra e crescimento de frota? Aí, os outros temas assim, que eu queria entender é um tema de depreciação lá no FLIT, sobretudo, em que teve uma redução sequencial tri a tri, e hoje a gente tem até já uma depreciação do FLIT que é menor do que a do RAC, que é uma inversão contra o histórico. Se puder só explicar por que teve essa mudança tão grande na depreciação dos veículos entre os dois segmentos, eu agradeço. E aí, se me permite uma última, sobre a dívida,
Eu entendo o argumento de que vocês fizeram um pagamento importante para as montadoras, então, de certa forma, isso consumiu, né, o capital de giro que estava lá em contas a pagar, mas, por outro lado, vocês também estão diminuindo o tamanho da frota, né? E aí eu imagino que um período de redução de frota normalmente deveria vir acompanhado de geração de caixa. Então, só para entender, enfim, esse ponto do caixa também, porque a dívida sobe no momento em que você está diminuindo frota. Obrigado. Regis, boa tarde, obrigado pela pergunta. Primeiro, em tamanho de frota, né, como a Nora mencionou antes, a gente está seguindo aí no mês de junho e julho o patamar que a gente estava no mesmo mês em 2019. Então a gente imagina que a gente, né, já é um desafio para a gente conseguir seguir o ano de 2019 e terminar a frota de 2020 no patamar parecido com 2019 no RAC, né? E isso já seria uma vitória, seria um ano sem crescimento, mas dado o cenário, já seria uma vitória. Não é um guidance, mas é algo que a gente vai tentar perseguir aí, ao longo do ano. E aí a dinâmica é exatamente essa. A gente está com uma frota alugada crescendo quase que semana a semana, no aluguel de carros, à medida que as cidades vão tendo mais movimento, em que as pessoas começam a alugar mais carro, e uma frota operacional que vem caindo dia a dia, porque eu só vendo carro e não compro, né? E isso vai fazendo com que a taxa de utilização cresça, seja pela queda da operacional, né, que é o denominador, seja pelo aumento da frota alugada, que é o numerador dessa equação. Então, a gente está vendo isso convergindo, e vai depender muito das duas pontas, né, da demanda de aluguel crescendo e o quão rápido eu vou vender carro na seminovos. Então, vai chegar uma hora em que esse ratio vai chegar próximo ao patamar de 70%, 75%, né, nossa taxa de utilização histórica em torno de 80%. Então, quando chegar ali perto de 75%, 70% e poucos, é sinal de que o ritmo de venda tem que continuar, mas essa é a hora de voltar a comprar carro. Então, isso vai depender muito da dinâmica de seminovos, na velocidade de venda nos próximos meses. A gente estimava antes que a gente só ia voltar a comprar carro lá para setembro. Pelo que a gente está vendo, de seminovos indo bem em junho, em julho, a gente vai comprar antes disso. Então, e aí a gente começa a equilibrar a frota em colocar um patamar em que a gente, né, compra e vende a mesma quantidade ou até passa a comprar mais do que vender se a demanda de aluguel for crescente. Então, essa dinâmica que a gente vai monitorar e estamos pilotando isso aí dia após dia. Em relação à depreciação da fleet, né, a gente fez uma alteração e falamos bastante disso no resultado do primeiro trimestre, em que a gente mudou o método de depreciação, da apropriação da depreciação da gestão de frotas, do SOID, né, que é a soma dos dígitos, em que tem uma depreciação mais acelerada no primeiro ano e menor no segundo e no terceiro, por uma depreciação linear, né, com cotas mensais iguais ao longo da vida útil do carro. E agora a gente está no momento de transição em que a gente tem os carros novos, né, e na gestão de frota a gente continua comprando carro, porque tem renovação de frota, tem novos contratos. Então, os carros novos entrando com uma cota linear, né, que é menor no primeiro ano do que era o SOID, e alguns carros que já tinham sido muito depreciados por conta do SOID, que estão aí no final da sua vida útil, do segundo para o terceiro ano, às vezes com depreciação muito baixa ou até zero. Então, nesse momento de transição, a depreciação fica menor mesmo, aí depois ela acaba se encontrando, e aí a contrapartida disso vai ser na margem de seminovos, né? A gente vinha com uma margem de seminovos na gestão de frotas de 6% a 7%, à medida que a gente for renovando, né, a frota com carros que tem essa depreciação mais linear, a gente vai ver uma margem de seminovos mais baixa, mais próxima ao que a gente vê no RAC para a gestão de frotas. Então, é um momento realmente de transição. E em relação à última pergunta, da dívida do caixa, a gente pode ver aí no slide, até que a gente colocou do webcast, né, no slide que fala da dívida, que é na movimentação da dívida, que é a página 17, se não me engano, a página 17 exatamente, que até a gente abriu aqui, que é na redução da frota, né, para crescimento, a gente gerou sim 611 milhões de reais. Só que a gente tinha um compromisso a pagar de 943 milhões de reais de compras do crescimento do quarto trimestre do ano passado e do primeiro trimestre desse ano, que pelo prazo que a gente tem com montadoras, os compromissos chegam agora.
Então, o que a gente vê é que, e agora, tanto que a conta de fornecedores caiu de 2,5 bilhões para 500 milhões. Então, é realmente um freio de arrumação em que a gente para de comprar carro e ter o financiamento, vamos dizer assim, do prazo que a gente tem com a montadora, e aí tem que pagar o compromisso do passado, e aí diminui realmente, a gente tem essa perda no capital de giro. Para você ter uma noção, só para dar uma dimensão, o mês de maio, que foi o nosso pico de pagamentos, a gente pagou 700 milhões de reais para a montadora, e aí a venda de carro gerou mais ou menos uns 200 e poucos milhões de reais, que a gente consumiu 500 milhões de reais. Já o mês de junho, o compromisso que a gente pagou de montadoras foi em torno de 200 milhões de reais, e com os 11 mil e poucos carros que a gente vendeu, a gente gerou quase 500 milhões de reais de caixa. Então já foi gerador de caixa em 300 milhões na atividade de compra e venda. E essa deve ser a tendência agora para frente, considerando que eu tenho 500 milhões para pagar no cronograma de dívida, a gente tem aí mais ou menos uns 200 milhões para pagar nos próximos meses, por mês. E a venda de carro, se for no patamar de 11 mil, só por hipótese, de junho, já é 500 milhões de geração de caixa na venda do carro. Então, o líquido entre os dois passou a ser positivo a partir do mês de junho. Então, teve esse freio de arrumação realmente que consumiu caixa, mesmo não crescendo, mas é realmente só simplesmente pelo capital de giro. E aí, com isso, também nas nossas projeções, o pior mês no ratio de dívida líquida EBITDA era o mês de maio mesmo, em que ainda tinha esse fenômeno de pagar mais do que receber na venda. A partir de junho, a gente tem um movimento de desalavancagem. Legal, não, super claro. Muito obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Oi, boa tarde. Eu tenho duas perguntas, na verdade, follow-up. Com relação à tarifa, vocês mencionaram, né, do lado de volume, julho, né, também melhorando, mas se a gente pensar em tarifa, de uma forma para a gente tentar isolar um pouco o efeito de mix, se a gente pensar numa base 100, de repente em março, né, e comparar agora junho e julho, não sei se vocês podem dar essa quebra, mas como que dá para a gente enxergar, por exemplo, a parte de aluguel mensal, ride-hailing, o nível de desconto, ou se ainda tem algum desconto, né? Se de repente já voltou para o patamar, tá na base 100. E do lado de SOID, faz sentido esperar que provavelmente a gente deve ver só o nível normalizado só no ano que vem, na depreciação do fleet? Vitor, obrigada pelas perguntas. Deixa eu começar com a segunda. No ano que vem, à medida que a gente limpe um ciclo aí razoável de carros, já com a depreciação né, nessa fase de transição, como o Maurício mencionou, que está beneficiando a depreciação média. Então, a gente acha que, muito provavelmente, ali meados do ano que vem, a gente já tem uma base mais limpa. Do ponto de vista de tarifa, Vitor, junho, a gente já tinha retomado para um patamar ali pré-crise, né, nos segmentos diários, o segmento de ride-sharing ainda não, em julho já está praticamente retomado. Então, eu diria que julho, por segmento, a gente já está mais ou menos ali em linha com o pré-crise, tá? Ou seja, o grosso do efeito de agora para frente tende a ser o efeito mix. Ótimo. Então, assim, pensando em evolução de margem, é o ponto de vocês, né? Do lado de preço, normalizou, então ajustando o tamanho de frota, você melhora a sua taxa de utilização e isso deve refletir em expansão de margem no terceiro tri. Se você expurgar já os efeitos aqui, né, das reversões e voltar com os impactos dos one-offs, a margem do RAC ela veio relativamente forte. A gente estaria falando de algo quase próximo a 40%. A gente tem alguns desafios, porque como o Maurício disse, Vitor, tem alguns dos custos que eles voltam a subir à medida que o volume acelere, né? E tem alguns permanentes. Mas, por exemplo, o benefício ali da MP, suspensão de contrato, redução de contrato, isso tá acabando. Então, os custos variáveis vão voltar, mas a gente acha que, do ponto de vista de margem, a gente consegue algumas capturas
razoáveis ali. Lembrem-se também que a gente acabou priorizando os investimentos mais relevantes. Então, à medida que a gente começa a ver uma retomada consistente ali dos volumes e dos yields por segmento, alguns desses investimentos que foram ali postergados na nossa estratégia de contingenciamento, eles vão retomando. Então, a gente vai, a expectativa de uma margem, de uma recuperação gradual de margem, terceiro, e se o Maurício tiver certo e a frota do quarto trimestre retomar o patamar de início de ano, aí sim a gente teria uma margem, entre aspas, mais normalizada, mas a expectativa é de retomadas graduais aí. Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Lucas Barbosa, Morgan Stanley. Oi, boa tarde, Maurício Nora. Obrigado por pegar a minha pergunta e parabéns pelos resultados. A minha pergunta é sobre o RAC, mais especificamente aluguel para motoristas de aplicativo. Eu queria entender como vocês viram a recuperação de volume para esse nicho de abril até agora. Eu perguntei isso porque no começo da crise vocês deram desconto para os motoristas, então eu queria entender como está agora que o preço está mais normalizado. E ainda nesse tema, eu queria entender quando vocês acham que vai ser possível voltar a um ritmo de crescimento mais relevante nesse segmento. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Lucas, obrigada pela pergunta. De fato, foi um segmento impactado, né, pela pandemia, mas em nosso caso ele foi menos impactado em volume, mais impactado em yield, ou seja, teve um esforço ali de preço para que os motoristas mantivessem o carro. Os volumes estão numa trajetória de recuperação, acho que para efeito de base dá para dizer que do que a gente sofreu, mais ou menos 50%, um pouco mais de 50% já foi recuperado, e os yields também com uma recuperação até um pouco mais forte do que isso. Então, lembrando o seguinte, isso número de terceiro tri, lembrando que até meados para final de junho, São Paulo e Rio, mercados relevantes ainda não tinham sido abertos. Então, julho, a tendência de recuperação continua. Perfeito, Nora. Muito obrigado. Bom, tem uma pergunta aqui no webcast do Paulo. Boa tarde. O que vocês acham do mercado de locação de longo prazo para pessoa física como possível retomada para o mercado de 0 quilômetro no Brasil pós-pandemia? Boa pergunta, Paulo. A gente tem visto a aceleração do modelo de carro por assinatura, né? Pode ser em contratos mensais, o que no nosso caso cai no RAC, cai na divisão, ou podem ser em contratos de longo prazo que cairiam na gestão de frotas. A gente está com produto de longo prazo no forno para ser lançado, mas já estamos ali fazendo vendas desse produto e a gente acha que pode sim contribuir, né, com uma retomada do volume de compras à medida que a gente entende que mais e mais pessoas vêm priorizado o transporte particular, quer por assinatura, quer por compra de carro. Então, acho que essa foi uma mudança que a pandemia trouxe, a aceleração da curva de adoção desse modelo de subscrição. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Alex Falcão, HSBC. Obrigado pelo follow-up. Eu queria só entender um pouco esse produto novo de vocês, o leasing. Vocês já têm algum tipo de estudo, algum tipo de piloto que vocês podem dividir com a gente? Qual que é o tamanho que vocês acreditam desse mercado? O que isso deve fazer se virar um produto relevante com a idade da frota, com custo de manutenção da frota, com utilização? Eu imagino que essa é uma das iniciativas que vocês devam ter olhado e com juros baixos deve fazer bastante sentido. Você pode dividir alguma coisa desse produto? Obrigado.
Claro, Falcão. Obrigada aí pela pergunta. Como eu disse, você pode explorar, entre aspas, esse produto tanto no RAC quanto no fleet, né, quanto na gestão de frota. No RAC, eles seriam em contratos mensais, ou seja, se o cliente quer um pouco mais de flexibilidade de entrada e saída, ele fecha, escolhe um carro que está disponível na nossa frota do RAC e tem total liberdade para entrar e sair após o primeiro mês de contrato. Mas pode ser um produto mais de longo prazo, e é esse que nós devemos lançar agora no segundo semestre, que aí são contratos de 2, 3 anos em média. Quando a gente olha para o potencial desse mercado, é enorme. Nós estamos falando de milhões de carros em potencial que poderiam ser assinados, né, no modelo por assinatura. Olhando para o mercado americano, por exemplo, a gente sabe que 1/3 das vendas lá são leasing, né? Então, acho que o leasing aqui hoje é muito pouco explorado. Então, é um mercado potencial bastante relevante aí. A dúvida é, obviamente, a velocidade de adoção desse novo produto. Estamos otimistas, mas sabemos que temos que fazer um trabalho ali de educação do cliente, né, para migração, eventual migração. Se a gente considerar esse produto ali no mix da gestão de frota, Falcão, em tese, pessoa física roda menos, tem alguns estudos que mostram ali a pessoa física rodando entre 12 e 20 mil quilômetros por ano, então um pouco menos do que um PJ rodaria no carro. Então, do ponto de vista de quilometragem média, acho que pode ajudar um pouco, e por consequência, manutenção também. Só que não dá para generalizar esse statement, Falcão, porque na gestão de frota a gente tem também alguns contratos de frota-benefício, ou seja, que enquadram nesse. É um executivo que recebe o carro como parte da remuneração e vai basicamente do trabalho para casa e da casa para o trabalho. Então, não dá para dizer que o efeito disso na frota total da Localiza vai ser uma redução da quilometragem média, tá? Até porque a gente tem outros segmentos, mensal corporativo cresce, o segmento de ride sharing cresce, e esses segmentos também, aqui já no RAC, eles puxam a quilometragem média para cima. Mas em tese, um segmento que tem quilometragem um pouco menor, manutenção talvez, né, proporcionalmente menor, mas isso ainda precisa ser testado porque a gente vai dar algumas opções de franquia de quilometragem. Então, na ponta baixa da franquia é um carro que vai rodar menos, mas na ponta alta da franquia é um carro muito parecido com o que a gente já tem hoje no B2B da gestão de frotas. Tem algum competidor de vocês fazendo isso de forma que chama atenção, que está ganhando market share disso, que vocês acham que vocês têm que combater, ou está mais ou menos todo mundo no mesmo patamar? Obrigado. Existem algumas iniciativas, sim, mas a gente ainda não viu nenhum produto muito diferenciado. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Regis Cardoso, Credit Suisse. Oi, pessoal, obrigado pela segunda oportunidade. Uma pergunta rápida, assim, dessa conversa me pareceu que, na ausência, talvez, de uma recuperação que está fora do controle de vocês, né, de mobilidade urbana, as grandes apostas, assim, os grandes drivers de crescimento que a gente deveria monitorar daqui para frente são de motorista de aplicativo no RAC e desse modelo de carros de assinatura no GTF, principalmente, porque eu entendo que o de longo prazo será maior do que os aluguéis mensais. Eu queria só entender se essa minha percepção está certa, enfim, se é assim também que vocês estão olhando aí os volumes no curto prazo. Obrigado. Regis, obrigada pela pergunta. Eu acrescentaria o seguinte, aplicativo no RAC, mas você tem esse carro por assinatura no RAC também, né, ou seja, um mensal. Mas a gente vê também companhias migrando um pouco para terceirização, né? Eventualmente a gente vê algumas companhias querendo liberar a caixa, vendem a frota própria e vêm para terceirização. Ou até para o aluguel mensal. Então, eu acho que não dá para você isolar só no aplicativo PF, não. PJ, a gente vê bastante também oportunidade.
E a gente acha que em algum momento o turismo doméstico vai retomar a trajetória de crescimento, né? É claro que a preferência tem sido pelo transporte privado, então tem muita gente que está começando a voltar a reservar as viagens, mas ainda eventualmente evitando aeroportos, aviões, eventualmente indo com carro, que pode ser carro alugado. Então a gente está otimista com a alta temporada. É claro que a alta temporada nós estamos falando de dezembro e janeiro. A gente acha que pode ter uma retomada razoável de turismo também. Legal, super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Roberta Verziani, Citibank. Boa tarde, pessoal. Só uma pergunta rapidinha aqui. Como é que vocês veem a evolução de preços de carros novos no mercado e junto às montadoras também? E como que vocês veem isso impactando os seminovos mais no médio e no longo prazo? Obrigada. Roberta, obrigado pela pergunta. A gente está vendo um movimento agora, né, que as vendas, tanto do novo quanto do seminovo, estão recuperando. É uma tendência que a gente já imaginava que ia acontecer no começo do ano, mas foi, vamos dizer assim, postergada por conta da pandemia, de aumento do preço dos carros. A gente vê algumas montadoras já subindo o preço do carro zero, 3%, 4%, e esses preços estão sendo praticados dessa forma mais alta. E isso já está refletindo, a gente já viu no final de junho, isso se refletindo numa melhora de preço em alguns modelos dessas montadoras, também no nosso seminovo. Então, a princípio, esse reajuste está, vamos dizer, entre aspas, pegando, né, os custos estão sendo praticados de fato, não são só preços públicos, mas preços praticados. E a gente já está vendo isso acontecer também levemente, né, em alguns modelos específicos, nos seminovos, cedo para dizer ainda se é uma tendência, mas os data points que a gente tem do final de junho e de julho são de pequenos acréscimos no preço do carro. Então, diferente até do que se imaginava, de que por conta da pandemia a gente podia ver queda de preço de carro, a gente está vendo até o oposto. Por conta do efeito do dólar, né, do aumento do dólar, as montadoras têm um percentual elevado do custo de produção dolarizado, e isso faz com que elas tenham que repassar isso para o consumidor, e acaba que a gente também vê esse efeito quando acontece no novo, inevitavelmente acaba acontecendo no seminovo também. Tá bom, obrigada. E se eu puder só fazer mais uma pergunta rapidinha, queria que vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor sobre como vocês conseguiram manter uma margem EBITDA tão boa no segmento de car rental, mesmo nesse momento de crise tão pesado. Se vocês puderem detalhar um pouquinho mais as medidas, por favor. Roberta, claro. A gente rapidamente, né, teve que ajustar o tamanho da nossa operação, seja em custo de operar, seja em quantidade de pessoas, para fazer frente à redução dos volumes. Então, foi uma reação muito rápida de corte de despesa. A gente tinha centenas de iniciativas distribuídas pela empresa inteira que se mobilizou para adequar o tamanho da nossa estrutura para a nova realidade de volumes. Então, a gente, com isso, né, vai exatamente alcançar esse objetivo de sustentar uma margem e ter um modelo que fosse rentável mesmo, com uma demanda menor do que a gente previa e do que a gente vinha se preparando, né, ao longo dos últimos meses. E, claro que a gente se preparou, abriu loja, contratou gente, esperando que ia ter um volume maior. Quando esse volume não veio, a gente teve que dar um passo para trás, ajustar, né, os nossos custos, apertar o cinto e estar preparado para frente. Então, foi uma gestão muito eficiente, realmente, de custos. Se eu puder adicionar, Roberta, a gente tem a nota 22 na ITR que detalha um pouquinho mais por natureza, né? A gente fez um trabalho relevante de redução de custos fixos, inclusive. Então, por exemplo, renegociação dos nossos aluguéis, né? Fizemos, né, o uso da MP para redução de jornada, para suspensão de contrato, tivemos, obviamente, que fazer alguns ajustes de quadro, e os custos variáveis também ali ajudados, mas mesmo nos custos variáveis, por exemplo, a gente vê queda nos custos de manutenção, né, viagem, publicidade, uma parte disso é obviamente variável, mas tem uma parte disso que é competência aqui na automatização dos processos. A gente tem sido mais eficiente, por exemplo, no por unidade de manutenção.
Então, a gente tem conseguido capturar uma parte dos investimentos dos últimos anos, que vinham, inclusive, pesando na margem, porque eles eram lançados, eles eram despesados, a gente começa a colher algum benefício desses investimentos. E aí, só com um disclaimer de que, por outro lado, a gente teve, né, um aumento esperado em PDD e a gente deve ter uma retomada de um certo nível de investimento no pós-pandemia, né? Alguns investimentos, obviamente, foram colocados em parking lot, a gente interrompeu alguns dos investimentos e isso retoma para frente. Mas a resposta aqui é com muito trabalho. Tá ótimo, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Nana Silva, UBS. Boa tarde, pessoal. Primeiro, muito obrigado pelo tempo de vocês hoje. A primeira pergunta é sobre o gap de preços em seminovos, que a gente viu abrindo um pouquinho versus o preço médio dos carros comprados lá atrás. Mas como a companhia vem vendo um nível de preço estável, a dúvida aqui era mais para saber se isso está atrelado ao mix de veículos vendidos ou até a participação do atacado nas vendas totais. E a segunda pergunta tem a ver com os níveis de preços e margens going forward, mas para entender que, como a gente já conseguiu recompor os preços das tarifas, o quanto que a mudança de mix vai continuar por um tempo bom, porque a gente está vendo a queda grande em turismo e os setores novos são todos focados em mensal, e como é que isso deveria se refletir em margens, porque no fim das contas você tem um preço pior nesses setores, só que com uma estrutura de custos diferente. Obrigado. Obrigada aí pelas perguntas. Acho que o gap de preço, ele é em grande medida explicado pelo pouco volume de compra que afetou o mix de compra, né? Então, você nota que os preços médios de compra no RAC, grosso modo, ali R$50 mil em média, enquanto ele estava vindo ali no TRI anterior perto de 44, e mesmo no fleet. Então, essa, entre aspas, piora de spread, dado pouco volume de compra e o mix de carro que a gente recebeu nesse momento. Um trimestre aqui nunca é muito bom para fazer a conta, porque pode ter uma concentração de recebimento de carros mais caros ou mais baratos, impactando essa análise sua. Mas eu diria que, principalmente, o mix de compra explica o recebimento. E, é claro, nós temos que lembrar que, durante boa parte do trimestre, a gente ficou com as lojas de seminovos fechadas. Então, com essas lojas fechadas, pesa um pouco mais o canal atacado, né? Isso acaba impactando um pouco também ali no preço líquido né, de venda, mas, por outro lado, impacta também custo. Você tem um pouco menos de custo. Então, a gente não acha que esse spread ele é recorrente. A gente acha que tem uma retomada para frente, tá? Bom, e aí, com relação à tarifa média, a gente não tem expectativas muito grandes de uma retomada consistente do aluguel diário esse ano. Viagens corporativas, né, estão ainda bastante reduzidas. Acho que do fundo do poço ali, diria abril e início de maio, todos os segmentos já retomaram algum nível de crescimento. Então, todos crescem em relação ao pior parte da crise, mas em velocidades diferentes. Então, a gente acha que esse mix ele permanece tendendo para aluguel de mais longo prazo, quer aplicativo, quer mensal, ou até replacement, em detrimento dos aluguéis diários, então esse mix não mudaria. Lembrando que o fato da tarifa média desses segmentos serem mais baixas não necessariamente impacta a rentabilidade do negócio. A tarifa é mais baixa porque os custos associados são diferentes. Então, você tem menos custo de rede, você tem menos interação, né, de balcão, você tem mais taxa de utilização, por outro lado, tem contrapartida de manutenção e depreciação. Então, a precificação ela é feita para que os segmentos todos sejam rentáveis. Então, não nos preocupa essa mudança de mix e mudança de ticket médio. Eu só fazer uma última. Quando a gente fala que os segmentos têm rentabilidade pelo menos parecida entre si, isso é em percentual ou realmente em retorno por veículo? Em ROIC.
Tá? Então, eu tenho que considerar aí também o capital investido. Bom, eu vou seguir aqui. Imagina, nós temos uma pergunta aqui no webcast da... Obrigada, Manuela. Bom, à medida que a gente vai seguindo, quais são os nossos pensamentos em relação à sustentabilidade do mix corrente que tem explicado a recuperação do RAC, né, considerando que o lazer e os aeroportos estão bastante afetados ainda pela crise. E aí ela pergunta em percentual quanto do crescimento tem sido explicado pelo ride-hailing, daily e outros segmentos. Bom, obrigada, Manuela, pela pergunta. A gente imagina que a sustentabilidade desse mix, a tendência é que esse mix se mantenha, como eu disse, mais ali para o segmento prazo dentro do RAC, tá? Que seriam aluguéis mensais, semanais. Isso por quê? Porque você vai ter uma retomada mais rápida, ao nosso ver, do ride-hailing e dos modelos de assinatura, que são os modelos mensais. Esses a gente imagina que retomem primeiro, porque pelo que a gente olhou, olhando para outros mercados que já passaram ali pela pandemia, a gente vê muito óbvia a predileção pelo transporte privado. Né? Então, isso provavelmente nós vamos ter uma massa que vai sair de transporte público para Uber, por outro lado, uma massa migrando de Uber para o carro próprio ou o carro por assinatura. Então, a gente acha que tanto o aplicativo vai ter uma retomada mais rápida, quanto os aluguéis mensais, ou seja, esse mix deve continuar pendendo para tarifas mais baixas. E nesse contexto, acho que vale dizer, obviamente, que o que tem puxado o crescimento aqui, né, a recuperação do crescimento, são esses segmentos que eu mencionei. O diário ainda bastante comprimido, então ele ainda, ano contra ano, o segmento diário ainda cai, mas ano contra ano os outros segmentos já mostram crescimento. Tá? Bom, seguindo aqui pelo webcast, sobre o novo produto de leasing, como vem a competição das próprias montadoras? A pergunta da Mariane, a F-Invest. Obrigada, Mariane. Eu acho que essa é uma tendência que a gente vem visto, vendo, né, algumas montadoras anunciando alguns pilotos nesse modelo de assinatura. A gente entende que a gente tem capabilities muito específicas, ou seja, a gente tem competência na gestão de frota, né? Uma montadora está saindo ali de industrials para serviço, a gente já tem esse capability. Então, a gente entende que tem vantagens competitivas ali, tanto na gestão do ativo, quanto na venda do ativo, ou seja, a gente vai conseguir ser bem competitivo, mas acho que várias montadoras vão tentar entrar, e isso não é novidade. Ao longo da história, a gente já viu isso acontecer inúmeras vezes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Mas são competências muito diferentes das que elas têm hoje, então nós estamos monitorando, respeitamos, né, as montadoras, inclusive como competidoras, e vamos continuar monitorando. A pergunta aqui de como está sendo a reabertura das lojas fora do país. Poderia falar sobre? Lembrando que fora do país a gente tem presença em 5 países da América do Sul e as reaberturas vêm seguindo as regulamentações locais. Tá? Cada país aqui avaliando, seguindo a regulamentação local, mas isso varia a cada país. Então, uma resposta mais genérica aqui. Bom, seguindo aqui a pergunta do Fernando, podem explicar melhor este crédito de PIS e COFINS neste momento que ajudou o EBITDA e evitou a empresa desse prejuízo? Bem, Fernando, obrigado pela pergunta. Deixa eu responder essa. Na verdade, a gente depreciava os carros para fins de crédito de PIS e COFINS em 5 anos, né, numa taxa de 1,60 avos por mês. E havia um entendimento de que o carro poderia ser, como é um ativo essencial para a nossa atividade, poderia ser depreciado em 1,48 avos, né, então 25% ao ano, em 4 anos. E, na verdade, a gente toma esse crédito até o carro ser vendido, né? Então, quanto antes a gente conseguir, né, tomar de forma mais acelerada, a gente toma mais crédito, porque depois de vender o carro,
aí esse crédito não é mais percebido. Então, quando a gente muda de 5 anos para 4 anos, a tomada desse crédito, e eu vendo o carro em média com 14 meses, no Rent-A-Car, por exemplo, eu consigo me apropriar mais desses créditos. E a gente tinha uma decisão favorável já na Localiza, na parte do RAC, vamos dizer assim, de que a gente poderia tomar esse crédito em 4 anos em vez de 5, mas não tínhamos uma decisão favorável na Fleet, a subsidiária que faz a questão de gestão de frotas. De forma conservadora, como a gente ainda não tinha um entendimento consolidado, decisão favorável na justiça para as duas empresas, a gente preferiu ser conservador. Passamos a tomar o crédito, de fato, em 4 anos, mas a provisionar a diferença, porque caso fosse revertida a decisão ou tivéssemos uma decisão desfavorável na Fleet, a gente já teria no nosso balanço o passivo para isso, a provisão constituída. Acontece que no dia 31 de março desse ano, a gente teve a decisão favorável também para a Localiza Fleet, e a gente passou a ter, nas duas empresas, a decisão já consolidada na Justiça, uma sentença dizendo que a gente pode tomar em 4 anos. E aí, fazendo análise com todos os nossos advogados e entendimento que agora está muito bem consolidada a tese e que a gente pode tomar em 4 anos, e essa provisão, que seria um conservadorismo que a gente tinha, não se fazia mais necessário, já que tinha um entendimento nas duas empresas. E aí a gente passou a reverter essa provisão inteira. Então essa provisão foi sendo constituída desde 2017, quando a gente passou a tomar o crédito de fato caixa em 4 anos em vez de 5, a gente completava só para efeitos contábeis a provisão para ser neutro no resultado. E a gente fazia isso mês a mês, só para ter uma dimensão, no 4º trimestre, por exemplo, do ano passado, a gente constituiu 17 milhões de provisão. Então o resultado foi penalizado no passado, trimestre a trimestre, por essa provisão, e agora a gente reverteu esse estoque inteiro de provisão e não vai fazer a provisão para frente também nos próximos trimestres. Então o resultado passado teria sido melhor do que foi. Agora a gente reverteu todo esse estoque de provisão nesse mês e o resultado futuro vai ser melhor do que seria se a gente continuasse fazendo essa provisão nesse patamar aí em torno de 17 milhões. Lembrando também que não foi ele sozinho que garantiu o nosso lucro, ele foi 130 milhões, mas se tirar o imposto de renda, o valor líquido seria em torno aí de 88 milhões, então a gente ficaria com um lucro praticamente 0 a 0, não daria prejuízo mesmo se não tivesse feito essa reversão, e se considerar todos os não recorrentes que a gente teve de doações, despesa com redução de quadro, e o incidente de T que a gente teve, que foi da ordem de 40 milhões, se você for ajustar para o mal, ajustar para o bem também, a gente teria dado um lucro de aproximadamente 27 milhões. Tá bom? Então é só para esclarecer que, no fundo, tudo que foi revertido agora também penalizou no passado, e agora daqui para frente não vai penalizar mais. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Para encerrar, passo a palavra ao senhor Maurício Teixeira. Bem, obrigado a todos. Espero que todos vocês e suas famílias fiquem bem, com saúde. E o nosso time de RI está disponível aqui para qualquer dúvida adicional. Um ótimo dia para todos. A teleconferência da Localiza está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um ótimo dia.